Olá, bom dia, bom dia. Coisa muito boa, maravilhosa, é quando a gente tem uma revelação de Deus, né. Quando Deus fala com a gente, esclarece, mais do que qualquer pregação, uma palavra de Deus dentro da tua alma, no teu intelecto lá, dentro do teu coração, eh, nos esclarece. E o que é bom quando Deus fala com a gente, quando Deus dá aquele toque, sabe, eh, aquele aquele bizu, né, ele dá aquele toque, assim, é uma palavrinha só, mas, meu Deus, enche a gente, enche, transborda, é uma palavrinha só que muda muita coisa dentro da gente. E hoje é quarta-feira e eu faço reunião numa igreja, toda quarta e sexta, pela manhã. E eu gosto de chegar cedo e eu ter um tempo ali para orar, pedir direção a Deus, para a gente, quando ir para o altar, não ir, né, com uma 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 palavra, assim, decorada, não chegar ali e papagaiar, né, fazer papagaiada, ou seja, repetir o que você tem ouvido, e não é preciso que Deus dê a direção. O povo vem para a igreja, as pessoas vêm necessitadas, elas precisam de uma palavra e a gente também precisa, eu também preciso. E nada melhor quando a gente prega e Deus fala com o povo e fala com a gente também. Mas eu orava ali e pedia direção a Deus, e eu fazia confissão dos meus pecados, eu pedia perdão a Deus, eu expunha diante dele aquilo que ele já sabe, a gente confessa o que tem que ser, né, mas ele já sabe tudo, não tem como esconder dele coisa alguma. E eu fazia humilhação e nessa eu perguntei: "Mas quem sou eu? Quem sou eu, quem é esse povo para estarmos diante do Senhor, sabendo quão pecadores somos, quão insuportáveis somos. Às vezes eu mesmo não me aguento, sabe. Eu queria ser outra pessoa, eu queria ser melhor, eu queria, poxa, quando eu leio o livro de Daniel, quando eu leio o livro de Jó, né, a gente viu no Univer essa série, quando a gente vê a vida dos homens de Deus, Abraão, né, aí eu queria ser alguém melhor, sabe, eu queria ser um Daniel. Muitas vezes eu te falo isso com Deus, eu queria ser um Daniel, oferecer para ele um Noé em mim mesmo, um Noé, mas aí eu olho para mim, eu só saí isso aqui, mais nada, se o senhor não aceitar isso aqui, vai ter que me jogar no inferno, não tem outro, não tem outro, mas é tudo, tudo que o senhor está aqui. E eu perguntei a ele, assim, na oração, mas eu não esperava uma resposta, porque eu estava confessando meus pecados. E eu disse assim: "Quem sou eu?" Sabe o que ele respondeu? Ele disse assim: "Você é meu galardão, você é meu galardão, você é minha recompensa por tudo que eu fiz na cruz". E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, recompensa, galardão, eu? Ele me fez lembrar do ladrão na cruz, que também é um galardão dele. O galardão do Senhor Jesus é o pecador, comprado com seu sangue. Cada pecador que aceita ele como Senhor e Salvador se torna o galardão de Jesus, a recompensa do Senhor Jesus é a igreja, somos nós. Nós somos muito mais. Você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, entregou sua vida para ele, meu amigo, minha amiga, você é muito mais do que você imagina. Você é o galardão, você é a própria recompensa do Senhor Jesus. Você lembra que ele, na oração que ele faz lá em João 17, ele diz assim: os que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Então, que o Senhor me deu. Quer dizer, Deus deu a gente para Jesus por causa do que ele fez. Deus escolheu a gente. Deus escolheu a gente para dar para Jesus.
Ele escolheu a gente, me escolheu da lama, da porcariada, do vício, da violência, da maldade, da macumba, feitiçaria, adoração de imagem. Eu andava com a imagem no bolso, aquilo era o meu apego. Ele me escolheu do meio de tudo isso e me tornou o galardão do Filho dele. Toma aqui, Jesus, essa é a recompensa pelo teu sacrifício. E Jesus se alegra pela sua recompensa. Aí eu fui procurar, né? Confesso que eu dei um Google, né? Eu dei um Google para ver onde que eu já tinha lido sobre o galardão, com ele vem seu galardão, e eu vi ali em Isaías, capítulo 40, do versículo 10, deixa eu ver aqui direitinho, 10 e 11, ele diz assim: eis que o Senhor Deus virá com poder, braço com poder, e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, o seu salário diante da sua face. Seu salário, né? Aí olha só, em seguida ele diz assim: e como pastor apacentará o seu rebanho, e o seu braço recolherá o cordeiro e o levará no seu regaço, no seu colo. Quer dizer, e depois continua, né? Mas ali ele fala do galardão, em seguida do rebanho, que nós somos o galardão de Jesus. Nós somos a recompensa do Senhor Jesus. Se alegre, você que já entregou a vida para ele. Ah, pastor, estou afastado. E ele pega no braço o cordeiro e traz para o rebanho. Viu? E você que faz a obra de Deus, você que é pastor, você que é obreiro, evangelista, que leva a palavra, você que é membro e leva a palavra, ele diz assim: e levará com cuidado a que dá leite aos seus cordeiros. Quer dizer, nós damos leite aos cordeiros do Senhor Jesus. Nós, pastores, obreiros, você que é membro, que evangeliza, que fala de Jesus, sabe? Você dá o leite, você dá o próprio leite, que é a palavra de Deus jorrando para dar vida, para sustentar a igreja, para salvar o que está perdido, morrendo de fome, clamando por pão e não encontra nada. Então, se alegre você que hoje já foi de manhã, ou que vai à tarde, hoje à noite na igreja. Nós teremos o terceiro dia, né? Segundo dia da grande colheita, e hoje Santa Ceia. Vai ter uma revelação muito forte. Eu já recebi uma parte dela hoje de manhã. Nós somos, nós somos o galardão do Senhor Jesus. Isso é muito forte. Eu me alegrei muito com isso, estou muito feliz. Hoje eu ganhei o dia já com essa revelação, a semana, o mês, a eternidade. Somos igreja. Você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se batizou nas águas e entregou a vida para Ele, você é a recompensa que Ele tem por tudo que Ele fez lá naquela cruz. Tá bom? Lembra disso, Isaías 40, 10 e 11. Tá? Vamos aproveitar e fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, quando o Senhor fala, as dúvidas se dispersam, as nossas chagas pelos pecados, pelos erros, nosso pesar, por muitas vezes falhar com o Senhor, desaparecem e dão lugar a uma alegria muito grande. Porque o pecador, o pior pecador, como ladrão da cruz, é o teu galardão por tudo que o Senhor fez. É a tua recompensa, essa é a recompensa que o Senhor busca. Por tudo que o Senhor fez. E o Pai é quem te dá. Porque ninguém vem a ti se o Pai não trouxer. Então, meu Senhor, abençoe e chegue essa palavra a muitos que estão tristes, que são teus filhos, que erraram, que pecaram, que estão se sentindo, sabe, a pior pessoa do mundo, porque é cristão e errou. Faz ela entender que quando ela se converte, se arrepende do seu pecado e confessa e te busca, ela se torna o galardão do Senhor, a recompensa do Senhor pelo teu sacrifício na cruz. Então abençoe, meu Pai. Espalha, meu Senhor Jesus, esse Espírito por quem está precisando, por quem agora está gemendo e precisando de entender e se converter, se arrepender do seu pecado e o abandonar, e se tornar para o Senhor o teu galardão.
abençoe os que estão doentes, cura os doentes, arranca a dor, arranca, meu Pai, a depressão, faz esse deprimido saber que quando ela vier para o Senhor, de deprimido, de pecador, de vítima, ela se tornará o galardão do Senhor Jesus. Ela se tornará na própria recompensa do Senhor. E o Senhor a recompensará com certeza, porque o Senhor é um Deus poderoso e cheio de justiça. Que a tua justiça, meu Pai, cubra todas as nossas injustiças. E na tua justiça nos tornamos perfeitos, porque o Senhor é quem nos aperfeiçoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amigo, aproveite essa revelação, guarde ela contigo. Guarde contigo. Nós, a igreja, nascida da água e do Espírito, somos a recompensa do nosso Senhor Jesus, por tudo que Ele fez para a glória do Pai. Amém. Até mais, um abraço.